golpe de Estado. Então, o que acontece? Nós estamos diante da famosa chantagem, né? Nós temos que aceitar tudo calado, porque é a luta contra o fascismo. Esse tema que a gente tem que botar limpo, né? Aparece também, ao mesmo tempo, na eleição francesa. O próprio Lula, numa das declarações mais infelizes que eu já vi, do próprio Lula, declarou o seguinte, né? Vou até ler para vocês, porque eu achei do Arco da Velha, esse daqui. O futuro da democracia está em jogo na Europa e no mundo. Nesse momento decisivo, confiamos que defensores da liberdade, da igualdade e dos direitos humanos para todos se unam em torno do candidato que melhor encarna os valores democráticos e humanistas, Emmanuel Macron. Bom, que o Emmanuel Macron encarne os direitos humanos, democráticos e valores humanistas é uma coisa que alguém precisaria fazer um esforço muito grande para provar. Tá? Eu tenho a suspeita que o Emmanuel Macron é um descendente do Conde Drácula, que foi colocado no governo para sugar o sangue da população da França. Né? Muito diferente dele ser um humanista, a não ser que a gente passe a considerar agora que os vampiros também são humanistas na medida em que eles se relacionam com os seres humanos, fazendo essa transfusão de sangue, né? O homem é um monstro. O Macron é uma pessoa tão, digamos assim, de coração tão duro, que ele, na campanha eleitoral, onde todo mundo fala que precisa derrotar o fascismo, o ponto mais saliente do programa dele é aumentar a idade da aposentadoria para todo mundo de 60 para 65 anos. Ele vai obrigar todo mundo a trabalhar 5 anos a mais para poder se aposentar. É o programa de campanha dele. Se esse cidadão é humanista, então me mostra desumano, porque como é que ele pode ser humanista? A população da França se levantou contra ele. O governo dele foi tão ruim, mas tão ruim, que uma parte da esquerda não consegue nem cair no golpe de que tem que votar nele contra Le Pen. O pessoal fala, deixa Le Pen ganhar. Tem aí bem uns... segundo a própria imprensa burguesa francesa, tem mais de 30 e tantos % do eleitorado da esquerda que não vai nem votar. E olha que o pessoal fala, não, mas vai deixar Le Pen ganhar? Deixa Le Pen ganhar. Outra coisa, 20% dos eleitores do Mélenchon, que era o candidato da esquerda, vão votar na Le Pen. Quer dizer, ele conseguiu, o humanista aqui, ele conseguiu fazer com que pessoas que votam na esquerda, no segundo turno, votem na extrema-direita contra ele. É uma proeza, vamos falar que é verdade, é uma proeza. Né? O cara, como se diz, é um ninja da política. Né? Para conseguir isso daí, precisa ser muito bom. Mas o que está implícito na colocação do Lula e na colocação do Humberto Costa? Já deixo claro que eu não considero que o Lula é igual ao Humberto Costa. O que está implícito é o seguinte, se você me trouxer... Essa aqui, a política funciona assim. Se você me trouxer um bom espantalho, eu voto até no Conde Drácula. Voto para ele me chupar o sangue. Já ofereço o meu pescoço para ele morder. Basta que o espantalho seja suficientemente bom. Isso é um truque. É um truque para enganar as crianças. Apresentam o espantalho lá, Bolsonaro, Daniel Silveira, Le Pen, não sei o quê, ou Putin, porque o Putin também é um espantalho, né? Autocrata, o autocrata Putin. Porque, lógico, o Macron não é autocrata. Ele só é
o representante de uma oligarquia financeira que destrói países inteiros na Europa, como fizeram com a Grécia, só isso, mas não é autocrata. Então, você põe o espantalho, aí as crianças todas correm lá, né? Ai, papai, como é que a gente faz, né? Para se livrar desse espantalho feio, bobo, horrível e tal. Vota no vampiro. Apoia o vampiro. Esse é o truque. Isso daqui é o que está acontecendo no STF, o que está acontecendo na França, o que está acontecendo no negócio da Rússia. A gente deve dizer o seguinte, não existe essa expressão que fala ouro de tolo, que é um minério parecido com ouro que o pessoal acha, mas pensa que é ouro, mas não é ouro. Isso daí deu lugar a muitas expressões da política. Por exemplo, né, um importante dirigente do Partido Socialista, acho que alemão, falou que o antissemitismo é o socialismo dos tolos. Quer dizer, você acredita que o cara é socialista porque ele é contra os judeus, né? Porque o judeu tem muito magnata das finanças, banqueiro, né? Tem banqueiro judeu famoso e tal. Então você é contra os judeus, você é socialista. Não, esse é o socialismo dos tolos, né? Aqui nós temos o antifascismo dos tolos, que é que o cidadão acredita que ele vai controlar o fascismo votando no Macron, apoiando o STF, apoiando os democratas e humanistas brasileiros que são golpistas profissionais. Isso daí é o antifascismo dos tolos. Apareceu toda uma camada de gente, não é por acaso que a burguesia está explorando esse filão, né, de ouro falso. Então aparece aí a classe média bem pensante que fala com maior ar, né? Mas como? Não vai votar no Macron, vai deixar Le Pen ganhar? A Le Pen é o fascismo, é horrível e tal. Não, a Le Pen é um espantalho. Não tem fascismo nenhum. Aqui também, o Daniel Silveira Bolsonaro é um espantalho para fazer o pessoal apoiar a lambança do STF. Bolsonaro está há 4 anos aí, cadê o golpe fascista? Ele não fez nada. Ele não conseguiu fazer nada. A não ser aquilo que a burguesia permitiu que ele fizesse, lógico. Fora isso, ele não fez nada. O que fica oculto nisso daqui, com essa política toda sem pé nem cabeça, é o seguinte: o fascismo, ele está lá com o Macron. Ele está com o STF. A Le Pen, mesmo que ela quisesse implantar o regime fascista, que eu acho que nem ela acredita que seja possível isso, para ela implantar o regime fascista, ela precisaria que os banqueiros que querem eleger o Macron chamassem ela e falassem: agora você impõe um governo fascista aqui. Se eles não fizerem isso daí, nunca vai ter um governo fascista. Por exemplo, quando o fascismo tomou o poder, quem que apoiou o fascismo na Itália, por exemplo? Os banqueiros, os latifundiários, os grandes industriais, foram eles. Eles que falaram, num determinado momento, eles chamaram os políticos humanitários, né? Que na Itália também tinha políticos humanitários, chamaram e falaram: humanistas, vem aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora chegou a hora daquele cidadão gordinho ali, chamado Benito. Pega aquele cara lá e põe ele no governo, porque vocês não vão dar conta de resolver a situação. Ele vai dar conta de resolver a situação. Quer dizer, foram os patronos, os apoiadores, os donos do Macron, do STF, que chamaram os fascistas para o poder. Os democratas não lutaram por nenhuma democracia. Eles simplesmente favoreceram o fascismo. Quem colocou o Hitler no poder? Foi o Daniel Silveira alemão? Não.
foi a Bayer, a Mercedes-Benz, foram as grandes empresas alemãs que colocaram Hitler no poder. Essas grandes empresas apoiaram os humanistas, que nunca foram humanistas em lugar nenhum do mundo, até o momento que eles falaram, não, agora precisa de uma pessoa um pouco mais agressiva. Vamos chamar esse moço aqui, com esse bigodinho maravilhoso, e vamos colocar ele no poder. Foram eles. A hora que a burguesia brasileira decidir que chegou a hora do fascismo, o STF só vai assinar embaixo. Aqui fica uma pergunta para todo mundo. Tinha STF na época do Estado Novo? O STF vem de longuíssima data. Sob a ditadura tinha STF. O que o STF fazia sob a ditadura? O que ele fazia no Estado Novo? Ele assinava embaixo. Acreditar que você vai lutar contra o fascismo através de eleições, apoiando Macron, apoiando o STF e tudo mais, porque nós vamos chegar no ponto em que o pessoal vai inventar um candidato aí, um Eduardo Leite, alguma coisa assim, e vão falar para todo mundo assim, olha, tem que votar nesse cidadão aqui, Eduardo Leite. Você imaginou a desgraça para derrotar o Bolsonaro? E todo mundo vai cair no conto do vigário, que são um conto do vigário. Não é um negócio sério. Quer dizer, se você apresentar um bom espantalho, o pessoal faz o que você quiser. Veja bem o caso francês. Na França, se o Macron ganhar a eleição, aparentemente ele ganharia a eleição, pode dar uma zebra, mas é difícil. Os franceses vão amargar uma década de Macron. Porque a eleição francesa é 5 anos a presidência, o mandato. 10 anos de um governo que está reduzindo a população francesa à miséria. Isso daí o pessoal fala que é a defesa da democracia e do humanismo. Desde quando a política neoliberal é uma política humana? Isso é uma política de canibais, de tubarões, de vampiros. Apresentar isso aí como democracia é o pior serviço que alguém poderia fazer em política. É uma coisa monstruosa. O STF também. Esse pessoal do PT agora apoia o STF. Eles vão ser a próxima vítima. Eu não consigo entender de jeito nenhum como é que eles continuam com esse negócio. Parece que não aconteceu nada no país. Basta falar o nome do Bolsonaro e o pessoal se junta e apoia aí o que tem de mais podre na política nacional. Aí se é o Alckmin, que é uma coisa totalmente podre, o cidadão fala assim, não, mas é para ganhar a eleição. Mas e o STF? O STF você não vai ganhar a eleição apoiando o STF.